8ª temporada que está rolando aqui em Itaipava, na Limoeiros. Uma super convidada, Luna Azevedo, Luna Nutri. Já é a 2ª vez no N1Cast, daqui a pouco ela vai poder pedir a música de abertura, tá? Eu tenho que fazer novamente, para você que não assistiu o outro episódio, que eu te recomendo assistir, a temporada com a Luna. Vou ter que falar tudo do currículo, gente, é muita coisa, mas vamos lá. Quando precisar, eu paro aqui. Especialista em vegetarianismo, nutricionista pela Unirio, especialista em vegetarianismo, genética e nutrição comportamental, título de especialista pela Asbram, especialista em Ayurveda, neurociência, criadora do curso Gênesis, que é curso de genética e capacitação, coordenadora já chega, não dá mais, e dona da clínica. O pessoal, produção, coloca a lista aqui toda, essa aqui em vermelho, coloca aí na descrição do vídeo, tá? Não vai dar. Luna, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer. Mais uma vez, já começo com uma pergunta. Você é vegetariana? Você tem uma alimentação mais baseada em planta? Vamos consertar e explicar para o pessoal, porque muita gente, quando a gente fala em vegetarianismo, veganismo, ainda gera muita dúvida, principalmente no público leigo, mas a gente vê alguns profissionais dando uma erradinha. Também. Organiza isso aí, por favor, para a galera. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, primeira informação. O que me levou e por que eu escolhi essa área da nutrição, que até então eu e Valentim temos a mesma trajetória. Valentim batia lá no consultório, acompanhei todo o processo dele, inclusive com os aplicativos, né? Então somos amigos de longa data. E o Valentim já sabia, desde que eu abri a primeira consultório em Ipanema, que eu tinha essa linha, né? E por quê? Então a minha trajetória ela foi marcada desde 2008, quando a minha mãe teve câncer de mama. Eu buscava uma alimentação que fosse a melhor alimentação para o tratamento dela, da quimioterapia. Então a gente tinha lá em casa, Valentim, alimentação macrobiótica. Minha mãe tinha uma alimentação macrobiótica, que hoje em dia ninguém fala, mas estourou nos anos 70, nos anos 80. Então a base da nossa alimentação já era rica em vegetais. Nesse contexto, eu fui cada vez mais estudando sobre a alimentação vegetariana no tratamento oncológico, para melhorar a qualidade de vida dela. Como na faculdade de nutrição até hoje, quem for aí estudante de nutrição vai confirmar, eu dou aula para a Unirio também como professora convidada, né, em vários congressos, a gente sabe disso, a gente tem alunos, eu tenho curso, né, minha mentoria. A disciplina de vegetarianismo, ela não existe e quando tem algo é optativo, né? Ou então, no máximo, eu sendo convidada para dar uma aula, workshop, algum evento nas universidades. Portanto, eu fui muito autodidata, eu tive que pegar para estudar sobre isso. Então, o que me motivou, número 1, foi o fato da doença da minha mãe, porque hoje o que a gente mais sabe é que a alimentação plant-based vegetariana é protetora para a maioria das doenças e ajuda na recuperação. Então, foi por essa razão. E do ponto de vista de Luna, como não é uma questão ativista, né? A causa animal é muito importante também, mas o que sempre me tocou foi a questão de saúde e sustentabilidade. Eu estou sempre nas pautas de sustentabilidade, vou estar no G20, né? Fui convidada. Então, isso marcou a minha trajetória. Então, quando eu chego no consultório, eu adoto para os meus pacientes, eu me intitulo no sentido mesmo, né, de uma profissional que vai abordar a alimentação plant-based no consultório. Então, qualquer paciente que queira ter uma alimentação com mais base em vegetais, pode comer carne também, eu não tenho esse tipo de conduta radical, sabe? Eu atendo pacientes que comem carne também, mas é de entender a importância do ponto de vista de saúde e sustentabilidade. A gente tem eu tinha medo da Luna, então eu posso ir posso chamar num restaurante congresso pra gente comer alguma coisa se tiver carne, não tem problema? Eu flexibilizo, pessoal, assim, eu flexibilizo, então o que eu digo é que a minha base da alimentação é plant-based. Se eu comer um hambúrguer, você não vai ficar chateada comigo? Não vai? Não vou ficar chateada com você. Que bom. Eu flexibilizo, a gente poderia dar alguns nomes. Eu ensino sobre isso, eu tenho a pós-graduação que eu coordeno também, sou consultora da VP, eu sou consultora da pós e nutrição funcional vegetariana da VP. Então, assim, o termo que a gente utiliza para quem flexibiliza em situações seria o flexitariano. A gente tem o reducetariano, que é aquele que reduz uma vez na semana, o tal da galera da segunda sem carne, né? Legal. Então, primeiro passo, entender que esses Isso já dá resultado? Já dá resultado, não só do ponto de vista do meio ambiente, como também do ponto de vista de saúde, tá? Então, assim, a alimentação plant-based é considerada a alimentação mais saudável para prevenir todas as doenças. O que é plant-based? Ajuda a audiência. Boa, isso aí, vamos lá. A alimentação plant-based, o nome significa uma alimentação rica em comida, sem industrializado. Foi criado pelo T. Colin Campbell, que foi o grande, o responsável por disseminar o termo plant-based, tá?
E ele, nos seus estudos, queria entender, chegar na dieta perfeita para a saúde. O objetivo dele não era falar de veganismo, vegetarianismo, né, que isso foi bem antes, tá? Nos anos 40 que a gente teve essas primeiras denominações. Ele chegou forte do ponto de vista de pesquisa, querendo entender qual era a alimentação mais saudável que evitasse doenças. E aí ele foi chegando na alimentação plant-based. Então ele que reforçou esse nome do ponto de vista acadêmico, trazendo pesquisas robustas sobre isso. Ele lança um livro que é uma bíblia pra gente, que é o The China Study, que fala sobre os pilares da alimentação plant-based como a mais saudável do ponto de vista de saúde. O que a gente tem lá como base? Então, plant-based é o indivíduo que vai ter como base alimentar comida e não consumindo industrializados, então não entra suco, não entra nem óleo, tipo, por exemplo, azeite. É para fazer uma pasta de azeitona. Isso, assim, é o ideal de mundo, né? Uhum. Então, uma pessoa pode ser plant-based, mas comer também um pouco de carne. Então, o plant-based em si, ele não exclui 100% a carne. Ele fala numa redução. Para falar de plant-based vegano, o termo é Whole Food Plant-Based Diet, que é o WFPB Diet, que são as aulas que eu dou, as palestras que eu dou também. Então, assim, eu entrei realmente muito forte no mercado onde quase ninguém falava sobre isso, então fui crescendo com essa bagagem, que é o que eu acredito. Mas, do ponto de vista pessoal, que foi também primeiro a sua pergunta, eu sou bem tranquila quanto a isso, porque não é uma questão só de ativismo. Mas temos, inclusive, a Leluble, uma galera que vai com essa pauta ativista também, que é muito importante. Mas o meu objetivo é entender, do ponto de vista de saúde, sustentabilidade e acolher o paciente no consultório, seja na transição ou não na transição. Mito. Quais são os mitos que você percebe no vegetarianismo? O que você enfrenta de dificuldade quando assume essa bandeira do... Bandeira não, porque aí eu vou te colocar como ativista. Quando eu assumo você essa postura de profissional que trabalha com plant-based. Você é uma voz ativa no vegetarianismo. Sim. Então você vai ser atacada, chamada para discutir sobre, enfim. Sim. Não existe esse ataque, graças a Deus, que eu não carrego essa pauta do ativismo, mas do ponto de vista técnico, onde as pessoas batem na tecla, não, mas a proteína, precisa ter a proteína, e a proteína animal, ela é alto valor biológico. Primeira coisa, né? Você sabe que esse conceito de alto valor biológico, ele é de 1946, a gente não usa isso, carne alto valor biológico e baixo valor biológico, a gente aprendeu isso na nossa faculdade. Até hoje o pessoal aprende esse conceito. Depois a FAO atualizou o conteúdo, em 1989 a gente começa a falar de biodisponibilidade dos alimentos. Então a definição de qualidade proteica, ela muda em 1989. Em 2011, a FAO atualiza o material de 89, que hoje é o método padrão DIAS, D-I-A-A-S, que é de denominação da proteína do ponto de vista de digestão ileal. Então, o que a gente precisa? De aminoácido. Então, o primeiro erro é, mas e a proteína de onde vem? A pessoa não vai ter proteína. Você está comendo aminoácido, seja ele de fonte de animal ou vegetal, você está comendo proteína. Então, a gente vai ter dos cereais e leguminosas. Outro mito, B12. Mas a B12. Gente, 40% da população que come carne tem carência de B12. Você sabe, problema de fator intrínseco de B12 no intestino, paciente bariátrico que toma omeprazol, pantoprazol, desbiose. A idade vai fazendo com que a gente não tenha uma boa absorção de B12. Então, não é exclusivo no vegetariano. Então, você suplementa B12 no vegetarianismo. Quais são os nutrientes? Então, vamos lá. Quais seriam os nutrientes de atenção pro vegano, aquele cara que não tem contato nenhum com nada de origem animal. Ele não tem queijo, ele não tem nenhum tipo de laticínio, não tem nada. Ele é 100% vegetal. A gente tem algum... Nutriente, algum ponto de atenção? Ponto de atenção, não vou nem chamar de alerta, porque se chamar de alerta a gente vai criar um mal-estar danado. Algum ponto de atenção? Primeiro, eu acho legal explicar... dependendo do público aqui, a diferença, né? O vegetariano, a gente tem o ovo-lacto, que vai ter ovo e leite ainda. Então, seria esse conceito, ovo-lacto vegetariano. Ovo vegetariano, que consome ovo, mas já não consome os lácteos, às vezes até por uma questão de indigestão. Tem o lacto vegetariano, que não quer o ovo, mas quer o queijo, às vezes consome um queijo numa salada. E o vegano. O vegano a gente também pode chamar de vegetariano estrito, que ele é o vegetariano... o vegano pela alimentação. Porque o vegano mesmo nome, é aquela pessoa que tem uma visão global, não só da comida, mas estilo de vida, alimentação, mas incluindo roupa, vestimenta, sapato, maquiagem, nada de origem animal. Como é que a galera faz com vacina, por exemplo? Não, a única vacina, tem uma vacina que é de febre amarela que tem ovo. Agora, muito importante, o que a gente orienta, nós profissionais da saúde, para a questão do paciente vegano, é que assim, é vegano dentro do possível da realidade. Por exemplo, você entra num carro, e você pega um motorista de Uber que o banca de couro. Você desce do carro ou não?
Então, assim, são coisas a se pensar. Desce ou não desce? Alguns vão descer e outros vão falar, cara, eu sou vegano dentro das possibilidades. Eu tô aqui já, eu chamei, tá chovendo e tal, eu vou nesse carro. Mas, assim, você vai deixar de tomar vacina por conta disso? Não. Ninguém da área da saúde vai desencorajar a pessoa a tomar vacina. Se você olhar o comportamento de um vegano, por mais que ele não seja um cara estrito e radical, ele já tem um impacto ambiental muito menor, né? Não, do ponto de vista ambiental, eu digo que o vegano pode tomar banho de banheira todo dia, porque o que a gente tem de economia, do ponto de vista de recursos hídricos, quando você tem... Ele já é um cara diferenciado, né? Eu acho que do ponto de vista de sustentabilidade... Andar de Uber, eu não condenaria um vegano por ele estar andando no Uber que tem um banco de couro. O cara já está fazendo tanto eu acho que seria até um certo exagero. Então, assim, quando a gente fala que o vegano ele tem a consciência de tentar ser o mais... ético dentro da linha dele de pensamento, é um estilo de vida. Lembrando que o Conselho Federal de Nutrição, vegetarianismo é uma especialidade reconhecida agora, né? Desde maio de 2021, entrou dentro das 34 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal. Então não é uma dietinha, não existe especialidade em dieta carnívora, não existe especialidade em dieta cetogênica. Vegetarianismo é um estilo de vida reconhecido como possível em todas as fases da vida. Você tem que se especializar para poder entender de vegetarianismo. Então não é uma dietinha, para começar. Uma dúvida, Luna, como que você se posiciona, por exemplo, deixa o hate para mim, que eu vou tomar hate com o que eu vou falar. Se você pega uma alimentação ocidental padrão, sim, cara que come tudo, ele conscientemente sabe que comer batata frita todo dia não é bom, conscientemente ele sabe comer açúcar todo dia não é bom, ele tá fazendo errado, é errado, mas ele é consciente. O que eu tenho receio, e aí eu mereço hate, até é bom que eu estou precisando de audiência na internet, se o pessoal quiser o corte aí, faz o corte e me detona que me dá audiência. Manda. Não, deixa o hate para mim, não quero hate para você. O que acontece com o vegetarianismo? Como ele tem um apelo, o vegetarianismo de verdade, enfim, o vegetarianismo equilibrado, ele tem um apelo de saudabilidade muito grande, a probabilidade do cara errar e comer salsicha de soja, pão e salsicha de soja o dia inteiro é enorme. Que ele não estou comendo carne, mas não é porque ele não está comendo carne, é porque ele tem uma alimentação mais baseada em vegetal, que ele está 100% saudável. Ele tem que tomar muito cuidado. Onde eu queria chegar com esse blá 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 todo e tomar o hate? O cara que come uma dieta ocidental padrão, ele sabe as lambanças que ele está fazendo, mas ele coloca carne, ele coloca ali, meio que tá ruim, mas está completo. O vegetariano desequilibrado, que é aquele cara que não sabe o que está fazendo, o risco dele errar e fazer uma desnutrição, de não ter proteína suficiente, de não ter... Se é pior? Então, essa pergunta dele é boa e é legal, porque esse foi assunto até da palestra que eu dei no congresso da VP. Qual foi o tema? Ultraprocessados e dieta plant-based. Então, o que a gente quis dizer? Hoje, com o crescimento da alimentação plant-based, né, a gente tem muitos ultraprocessados também que surfaram nessa onda. Então, as empresas pensaram, se vegetarianismo cresce muito, e a gente está falando de um mercado bilionário já, de pessoas interessadas na alimentação vegetariana, então o mercado fala, opa, vamos criar linhas plant-based. Então ele vai e taca na embalagem, para começar, foi o tema do congresso e da minha palestra, bota na embalagem plant-based. Para começar, não deveria ser plant-based no nome. Por quê? Porque se o conceito original de plant-based do T. Collin era uma alimentação sem industrializado, como que você bota um selo de plant-based no industrializado? Já não faz sentido. Só que por que eles usam o nome plant-based? Porque se eles botam um selo vegano, parece que você só está nichando para quem é vegano. E o plant-based seria assim, você que quer provar um hambúrguer sem carne animal. Você vai querer um plant-based, você entende que você está comendo uma carne vegetal. Mas você olha um selo e é vegano, você não compra. Vamos supor, qual é o seu time de futebol? Flamengo. Você é Flamengo, tá? É o seu também. Você é Flamengo. Aí você vê um alimento, um hambúrguer com selo do Vasco, tu compra? Não. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Então, o que o mercado fez? Estrategicamente, inteligentemente, ele bota o selo plant-based, porque o selo plant-based, ele não rotula tanto se é vegano ou não vegano. Então, onde eu quero chegar com o seu blá 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 que você tá querendo tomar hate, mas não vai tomar hate. Aí eu vou quebrar com a tua audiência, mas vou te explicar. O que o Valentim tá querendo dizer é o seguinte, uma pessoa que é vegana e se ela não tiver cuidado, ela pode cair na moda da indústria, que vai ter várias opções também não saudáveis veganas. Mas essa pessoa, ela entra na gama dos ultraprocessados como os que não são veganos também. Então, os dois se lascam com uma alimentação ultraprocessada. Então, não é que o vegano vai ser mais prejudicado por isso. Os dois são prejudicados na mesma proporção.
O vegano que ele tem uma alimentação totalmente industrializada, ele está sendo prejudicado. E aquele que come industrializado também não come vegetal, está sendo prejudicado. Onde está a raiz do problema? Não comer vegetais. Então, se os dois comem vegetais, os dois já estão melhorando a alimentação. Tá. E o vegano, por segurança, se ele come vegetais e já evita gordura saturada e a carne animal, ele pode ter ainda mais saúde. Então, segredo, galera, não comer ultraprocessados. Não é porque é plant-based, está com selo de uma alimentação ultraprocessada, vegana, que ela é saudável. Não cair nessa linha de comer salsicha vegana e tal, que foi o tema da palestra. Então, você está correto em dizer que a pessoa tem que buscar saber o que come, tá? Mas seja ele onívoro ou vegano, pode cair nesse problema. Perdeu o meu hate. Perdi o meu hate. Tenta outra, tenta de novo. Perdi o meu hate. E vamos lá, vamos para... Tenta mais uma. Luna, plant-based é dieta para saúde? É isso dieta aí? Para saúde. É isso, não tem. Saúde. Tá. Quanto de carne? A gente teve o trabalho sobre as Blue Zones, né? Sim, e uma coisa que trouxe muita atenção ali é sobre a baixa quantidade de ingestão de carne, Exatamente. Né? E o que você coloca assim? É plant-based, é a dieta para saúde? A plant-based é a dieta para saúde. E a Mediterrânea? Como é que fica a Mediterrânea? Então, essas duas são as que sempre estão caminhando junto nos maiores artigos. Então, por exemplo, não tem artigo hoje, vou falar aqui mesmo, não tem artigo de randomizado, meta-análise, estilo Umbrella, falando de dieta carnívora. Não existe estudos de qualidade sobre isso, então realmente você vê que são pessoas leigas postando na internet, tá um bafafá, tá um show da Xuxa isso aí, né? Não sei se você sabe, tá fala o que eu falo, surto coletivo. Agora, surto coletivo, tem gente comendo manteiga, tem gente que só come carne. Cara, tá um surto coletivo, você vê que não são sequer profissionais da saúde, são pessoas leigas fazendo teste e fazendo de cobaia. Isso não existe estudos randomizados de qualidade que definam uma alimentação carnívora. Não existe histórico. Na verdade, eu saio até da ciência, porque eles trazem muito, porque a evolução humana, não existe registro histórico de populações que foram monopadrão alimentar. Exato, não existe. Não tem. Sustenta... Você sempre comeu carnes de caça, diversidade, pescados e vegetais, todas as populações. Você não existe registro de uma dieta única, nem mesmo 100% vegetariano. Aí eu te corrijo, só tem um detalhe, nesses registros, que é onde eu dou aula, né, e pego pesado nisso, a gente acha vários já neandertais e vários estudos de alimentação com base 100% vegetal. Por quê? Dependendo de onde a população vivia, do que ela tinha de principal fonte, porque assim, matar um animal de caça, era assim, o rolê do mês. Porque você botava a tua vida em risco. Mas dependendo da região, se você não tinha um animal de caça... Se você não tinha um animal de caça como principal fonte, a fonte principal eram raízes, tubérculos e frutos. Então, assim, é uma alimentação, tanto que, não só pelo Conselho Federal, é uma alimentação totalmente possível para todas as fases da vida. Agora, voltando a essa questão que você trouxe, então, da alimentação plant-based e até mediterrânea, são os que a gente tem mais estudos randomizados, meta-análise, de sendo ideal. E aí, falando das Blue Zones, o que a gente vê nas Blue Zones? Para quem não sabe, são as 5 regiões no mapa, 5 regiões onde a população mais longeva. Loma Linda, né, na Califórnia, a gente tem Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, a gente tem na Grécia Nicoya e, falei Costa Rica, são 5, só as 5. Costa falei Rica todas. Não. Tem Costa Rica também. Então, são essas 5. Nessas 5 regiões, foi estudado por que a população é centenária, né? As pessoas lá vivem muito e não são 100 anos em casa, são 100 anos andando de bicicleta, pegando as coisas no jardim e tal. E aí sim, a alimentação da galera, Valentim, é 95% plant-based. Significa o quê? Que eles não têm industrializado, então essa é a base do que se considera saudável, e a quantidade de carne na alimentação de todas essas regiões, apesar de diferente, em Okinawa é o peixe, na Itália ainda tem um pouco de carne, é muito baixa. Então, o que a gente vê? A alimentação plant-based é a alimentação sem industrializado, e a mediterrânea, a diferença é que entra um pouco mais do azeite, dessas gorduras boas, né, que são gorduras do abacate e do azeite. Essas duas alimentações, sem dúvida, são as que mais protegem de doenças. Né? Para quem quer começar, aluna, o que você faz? Quem quer iniciar fazer uma transição, para quem quer iniciar a alimentação plant-based vegetariana, enfim, o que você aconselha, como que essa pessoa deve
se informar? Como que ela deve... Primeiro passo bom, eu tenho minhas redes sociais que eu utilizo para isso, né? Luna Nutri, que eu tô lá desde o início, eu e Valentim, desde 2012. Tá aqui na descrição. Exato. A descrição do vídeo aqui tem todos os contatos. Então, se informar com profissionais que realmente façam um trabalho decente, ético, responsável. Na minha rede social não existe palhaçada e responsabilidade, né? A gente sabe o quanto que tem profissionais e pessoas que nem profissionais são fazendo desserviço na rede social, então lá vocês vão ter conteúdo de qualidade sobre isso. Segundo ponto, a gente orienta sempre por conta da quantidade de fibra, porque aumenta muita fibra numa alimentação vegetariana. E as pessoas têm um consumo baixo de fibras, não bate 35 gramas de fibra dia. Então a orientação que eu dou corta a carne vermelha, fica uma semana sem, depois vai cortando depois o frango, faz uma transição gradual e vai aumentando esses vegetais, porque quando faz de uma hora para outra, o máximo que vai acontecer é a pessoa aumentar muito vegetal, ela vai ter que beber bastante água, porque ela vai comer muito mais fibra. E aí constipa de uma hora para outra e acha que o problema é a dieta vegana, não é? Ah, legal. É porque a pessoa não fez uma boa transição. Dito isso, tranquilo, você vai ver que as suas fezes vão melhorar, o seu intestino tende a ficar muito mais modulado, melhora a pele. Ninguém diz a idade que eu tô, todo mundo diz que eu estou muito jovem, então estou 28, né? Ah, quem dera. Não, é mais. Já estamos 35 mais, Valentim. 35 mais. É uma criança, gente. Adolescente, pra mim, tô com 46, gente. Tá ótimo também. Vou te botar no Plant Based e vai ficar com cara de 35. Bora, Plant Based. Desafio, hein? Desafio. Vou ter que ficar com cara... Essa barba branca, será que sai, Luna? Você sabia que barba branca também tem a ver, claro, tem genética, mas pessoas com estresse, né? Estresse aumenta a chance de... Porque estresse metabólico, estresse celular. E pessoas com carência de B12, tem que suplementar B12 também. Mas óbvio, a gente vai envelhecendo, mas não tá tanto assim, vai, tu tá bem. Tá bem, gente, já tomei uma consulta aqui, já falei que eu tô me alimentando mal. Eu almocei vou fazer bem a dieta hoje. dele, a gente almoçou direitinho, deixa eu fazer. Luna, em termos de sustentabilidade, e aí? Quer tocar nesse assunto? Tudo, claro. Aí ganha direto? Ganha direto. Então, assim, em números, tá, gente? Há pouco tempo vocês acompanharam aí, a gente teve grandes queimadas no Brasil e a gente está tendo um aumento da pecuária, né? A pecuária está ligada diretamente ao desmatamento. É insustentável termos 8 bilhões de pessoas no mundo para 80 bilhões de animais abatidos no ano. Isso só de carne. Se for para peixe e frango, esse número aumenta mais. Então, o que a gente está querendo dizer é que, assim, de todas as carnes, se fosse para bater numa tecla, já que eu tenho essa conduta de vamos tentar fazer as pessoas terem consciência, primeiro ponto a carne vermelha de todas é a mais insustentável. Você precisa ter terra para esse gado tá ali. Então, o desmatamento ele vem desse processo também de você ter um espaço para o gado e a gente não tem mais espaço disponível. A Amazônia está sendo desmatada por 2 grandes processos. Primeiro, você tira a madeira. Para da madeira você fazer uma venda de madeira ilegal que está unida com a mesma galera que ateia fogo para tirar esse rastro, né, desse desmatamento da madeira e dali você fala, ora, não tem nada que fazer aqui, então vamos tacar o gado. E é assim que a gente está aumentando o desmatamento na Amazônia. Então, a partir do momento que a gente entende que os sistemas alimentares têm uma relação direta com o desmatamento e as crises climáticas, a gente une a nutrição com as pautas políticas e econômicas, que é o que eu sempre falo e trago. Nutrição, o que a gente come, o que a gente bota no prato, tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, com as mudanças climáticas. Então, essa pauta de sustentabilidade é mais importante, é o que eu espero estar também falando no G20, no caso amanhã, que tu vai estar lá. Pergunta que eu pulei uma pergunta que eu queria te fazer. Nesse caso da transição, quais são os exames que eu deveria fazer? O que eu devo monitorar? Sendo vegetariano, eu preciso monitorar algum exame específico ou o vegetariano ele vai ser igual a um outro paciente qualquer para fazer o monitoramento disso? Legal, boa pergunta. O que a gente sempre fica atento, principalmente, né? Para todo paciente eu peço vitamina B12, mas no vegetariano não é um exame que pode deixar passar. B12, ácido fólico, ferro, ferritina, transferrina, saturação de transferrina, para ver como é que está o ferro. O vegetariano ele não vai ter mais anemia, tá? Pelo contrário, você sabe que a ferritina ela também é um marcador sensível para processo inflamatório. Então, o paciente vegetariano ele é menos inflamado, porque ele come menos gordura saturada. Então, às vezes, ele tem uma ferritina mais real, mais sensível. Então, a gente sempre dosa ferritina, B12 ácido fólico, vitamina D também, a gente pede para todo mundo. Então, no geral, os marcadores são os mesmos, gosto de pedir a homocisteína, porque quando a B12 e ácido fólico estão baixos, a homocisteína sobe. Zinco, selênio, magnésio, eu peço um completão.
O único cuidado que a gente tem é que o vegetariano que tem uma alimentação bem limpa, ele tende a ter os eosinófilos ou até as plaquetas um pouco mais baixas, porque se você tem uma alimentação limpa e você é menos inflamado, para que o seu corpo vai requerer tanta sua série branca? Então, é um sistema mais limpo e menos ativo. E aí muitas pessoas acreditam que os eosinófilos estão baixos, a série branca está baixa, então tem algum problema. Não, às vezes é um corpo totalmente desinflamado. Então, alguns detalhezinhos nos exames a gente tem essa atenção no paciente vegetariano. Com que recorrência você pede? Ou... semestral, depende. Se o paciente está com a B12 baixa, pode ser que em 3 meses eu suplemente e já queira dosar novamente, né? Se a B12 está boa, como o ciclo dela pode cair em até 6 meses, pelo menos semestral eu peço. Mas isso eu já peço também de praxe até para quem come carne. Fazer 2 exames por ano, né? E para fazer um check-upzão. Tá. Mas se tiver um estoque de ferro baixo, anemia, pode ser que eu peça mês a mês, até ficar em valores ótimos também. Quais os desafios que você encontra, Luna, pro vegetariano hoje? Você acha que ele está bem inserido na sociedade? Você acha que o vegetariano ele consegue viajar, trabalhar, tudo? Sim, ele consegue. Mas tem alimento para ele disponível? Chega no aeroporto, tem alimentação para você? Está mais fácil hoje em dia? Ou ainda tem uma barreira para você conseguir acessar uma rotina vegetariana. Vegana? Nos últimos 10 anos, né, Valentim? A gente já está aí há 12 anos nessa ponta. A gente mais ou menos se formou no mesmo período? Você está o quê? Há 10 anos, 12? Não, estou 9, 15 anos formado. Tá, 12. A gente tem uma década e meia, né? Nesse processo. Ao longo desses mais de 10 anos, muita coisa mudou e melhorou. Então, se você hoje vai num restaurante, a maioria tem uma opção vegetariana e vegana. Né? Então, para quem é vegetariano e vegano, nessas últimas, pelo menos na última década, diria assim, nas últimas 2 décadas, melhorou demais a inserção dessas opções. Primeiro, porque o mercado entendeu que é uma demanda que existe, porque a busca pelo termo vegano, principalmente da pandemia para cá, aumentou em 300%. O mercado entende que se você é um empresário e você só tem um produto de carne, você precisa ter uma opção alternativa para as pessoas até que comem carne, mas que querem uma opção vegetal. Então, você acha com muito mais facilidade em mercado, em restaurante, opções vegetarianas e veganas. Então, para quem é vegetariano e vegano, está cada vez mais fácil. Agora, estar mais fácil não significa mais saudável. Tem muitas opções também não tão saudáveis. Boa. E esse é o processo de educação nutricional que a gente faz. Como é que se faz para lidar com aquela pressão para você justificar que é vegetariana, né? Você chega num lugar, mas você não vai comer. Mas por que você não come carne e tal? Na verdade, assim, é aquilo que eu te falei. Já está mais comum. Se bem que você está no Rio de Janeiro, né? Então, acho que Rio de Janeiro não tem... o pessoal está com a cabeça mais conectada. Aberta. Mas você imagina um nordestino vegetariano, se o cara chegar lá e falar que não vai comer carne de bode, como é que vai ficar lá? Não, eu não comeria mesmo. Mas assim, eu até sou tranquila, eu flexibilizo, eu tenho um bom senso, eu acredito muito nessa coisa, até do ponto de vista de saúde. Mas eu acho que, dependendo da situação, não é você se explicar. O que eu ensino para os meus pacientes vegetarianos é, dependendo da situação, que ele não se sinta confortável, que às vezes ele não quer explicar que ele não come. Ele só fala, hoje eu estou mal de estômago, eu estou só comendo isso aqui, que hoje eu não estou passando bem de estômago. Acabou. Dependendo do lugar, você não tem que ficar justificando, tentando dizer para o outro as suas escolhas. Por exemplo, se você está num lugar, vamos falar até de religião, tá? A alimentação vegetariana não é uma religião aceita, não é nada, vocês já entenderam, mas vamos lá, você está num lugar que só tem, sei lá, católicos, e você é de uma outra religião, você não precisa se justificar. Não sei o que, tá bom, beleza, muda de assunto. Não é um assunto que você tem que ir ali aproveitar para debater, ainda mais quando você é minoria dentro de uma pauta, ou de um restaurante, ou de uma reunião, de uma casa, com pessoas. Não necessariamente isso é um ponto. Agora, tem pessoas que preferem aproveitar para explicar. Falar, olha, eu não sou por conta disso, uma questão de sustentabilidade, eu respeito, né, quem come, tal, não come, mas eu não como por uma questão de saúde ou por uma ética animal. E a pessoa tem que fazer o que ela se sente confortável. Mas em muitos casos eu falo, simplesmente, minhas adolescentes, né, que perguntam, eu vou sair com meus tios, avós, vamos encher o saco. Fala que você não está passando bem, que está com dor de estômago. Quem é o público hoje que mais te procura para fazer essa transição vegetariana? As mulheres, elas são mais cuidadosas com saúde no geral. Então, meu público no consultório é mais feminino. Idade dessas mulheres? 35, 40, 30, 40 anos eu tenho um público maior no consultório. Mas para entrar no vegetarianismo, a gente está vendo uma galera muito jovem, né? Então, pessoas, adolescentes, até crianças estão entrando na alimentação vegetariana, já com preocupações do ponto de vista ambiental e até com um estilo de vida mesmo, né? Como é que você lida, Luna, por exemplo, como é que você lidou, porque eu acho que essa onda já deu uma caída, como é que você fez para
trabalhar o vegetarianismo na onda low carb? Porque quando você olha para uma dieta vegetariana, você tem... Mas essa aí eu já tô PhD nisso, porque olha só, gente, desde o início, eu já passei pela dieta Atkins, lembra? Dieta da proteína, dieta Atkins nos anos 70. Já passei, aí mudaram pra dieta paleo o nome, porque daí caiu em moda, em desuso, aí ficou chato. Aí foi pra dieta paleo. Da dieta paleo, o pessoal inventou da cetogênica. Cetogênica já teve low carb e high fat. Depois teve a ketoplan. Sempre vão inventar. Agora a galera tá na dieta carnívora, então não tem muito essa assim. Ah, você tá desatualizado, hein? Tá na dieta da manteiga. Você não vê a mulher comendo manteiga? Agora tem a dieta... Eu fiz react no meu Instagram, vai lá ver. Fez? Fiz, vai lá ver. Tá. Dela lanchando manteiga, comendo assim, mastigando. Mas é a mesma que segue uma dieta carnívora. Eu falo, gente, mas se é dieta carnívora, eu fico imaginando um leão. Aí eu fico, pô, mas leão não come manteiga. Essa mulher tem que se decidir, ou ela é mamífero ou ela é carnívora. Enfim, gente, brincadeiras à parte. Não faz sentido, então a gente já tá... Pô, tem que se decidir. Mas não faz sentido. Ai, meu Deus, a gente ela é mamífera, é carnívora. Cara, boa. tem que decidir, ou ela come carne, ou o leão não come manteiga. Mas assim, o que eu falo pode vir todas as modas, a alimentação vegetariana é uma alimentação que é reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição, é uma especialidade, não é uma brincadeira, não é uma modinha, todas essas modinhas vão e vêm, e a alimentação vegetariana é considerada uma alimentação segura para todas as fases da vida. Tem que ser um profissional que se capacite, tanto que eu sou coordenadora consultora de pós, a minha mentoria é para nutricionistas e estudantes de nutrição que queiram entender sobre isso, mas acima de tudo, se inserir no mercado de trabalho, não necessariamente só de vegetarianismo, mas tendo essa visão mais ampliada que eu tenho. Então é isso que eu orientaria. Você correu da low carb. Eu quero você no low carb. Você quer que eu fale da low carb? Como é que fica essa briga? Como é que você resolve? Não tem briga, porque é o seguinte, a alimentação vegetariana, quando você consome carboidratos complexos, você está comendo mais fibra. Explica, eu quero que você explique. Não, peraí, Vamos gente, explicar, corta vai, aqui. Corta aqui, vai. Polêmica. Check. Você vai na internet... Croqui, Você vai na internet, todo mundo fala, Luna, que para você emagrecer você precisa comer só carne, porque comer carboidrato engorda. Como é que você tá com esse shape de grilo sendo vegetariano? Não pode, gente. Mas o pessoal fala, aí seus pacientes então não emagrecem? Não, olha só, tem duas coisas. Eu vou falar uma coisa muito legal. Seus pacientes emagrecem ou não emagrecem comendo vegetariano? Os meus pacientes chegam no consultório e perguntam o seguinte, quem não é vegetariano? Fala assim, Luna, eu tenho muito medo de virar vegetariana e ficar com cara... Porque todo mundo diz que vegetariana fica com cara de doente, magro, apático. Não acham que vegetariano é magrelo ou apático? Então, a mesma pessoa que faz essa pergunta pra mim no consultório faz assim, Valentim, mas se eu comer arroz e feijão todo dia eu não vou engordar? Aí eu falo, fulana, você tem que se decidir. Ou você vai ficar magra, apática, doente, ou você vai engordar comendo arroz e feijão. Os dois no mesmo corpo não dá. Então, primeira coisa, existe um mito dos dois. Ou fica magro demais, ou vai ficar com carboidrato e engorda. Segundo, deixa eu dizer aqui pra galera, então, ó, olha aqui nos meus olhos. Carboidrato, quando você está comendo carboidratos complexos, são carboidratos ricos em fibras, e você está tirando a gordura saturada, para emagrecer, primeiro, não é só déficit calórico, você tem que ter o seu intestino balanceado, que a alimentação vegetariana vai te dar muitos vegetais, antioxidantes. E esses carboidratos, a gente tem que pensar no consumo total e a caloria que esse paciente vai comer. Porque você pode estar consumindo 5.000 calorias comendo carne vermelha e essa pessoa vai emagrecer, Valentim? Se a taxa metabólica dela for de 1.200? Então, significa que o low carb vai emagrecer necessariamente? Então, você já tem a resposta. Respondi? Perfeito. Respondido. Pronto, tá respondido. A gente tem um bloco aqui, Luna. Não vai me dizer que nem você fez da outra vez quais são as minhas manias, né? Não. Inventa outra. Eu não tenho mania nenhuma. Fazer uma ligação aqui. Tá chamando aqui. É uma ligação pra Luna, 15 anos atrás. O que você falaria pra ela? Atendeu aí. Mulher, é o seguinte, você não faz ideia de onde você chegou, né? Você vai ter muitos desafios pessoais, desafios profissionais. Todo mundo vai dizer que você não vai chegar lá, nossa, nutrição vegetariana, você vai passar fome. Aliás, você vai ficar bonita, vai ficar magrinha, porque não vai ter dinheiro, né, para pagar as contas. Nutrição vegetariana, todo mundo falando de emagrecimento, se prepara. A mulher, continua onde você sempre pensou, o que você sempre se tocou. São os seus princípios e valores, o que você viu lá com a sua mãe, desde o início da história, e você falou, eu quero ir para esse caminho. Que você vai olhar para trás e depois falar, caraca, você conseguiu. Então, parabéns. A trajetória vai ser bonita, não vai ser fácil, mas vai ser muito bonita. Bonita mensagem, hein? Legal, imagina se a gente tivesse o poder de fazer isso, né? Pegar o telefone, ligar pra gente e falar lá atrás. Imagina você receber uma ligação sua agora com 60 anos. Cara, eu gostaria, porque às vezes a gente passa uns momentos, né?
O Valentim acompanhou, né? Já me divorciei e tal, tenho filho. E aí, às vezes, a gente tá nos momentos que eu falo assim, cara, me dá mais uns 10 anos, vai passar, algumas coisas passam, né? E outras vão... E, cara, tanto crescimento profissional, eu agradeço tanto, já cheguei em tantos lugares e vejo cada vez mais convites. Mas, às vezes, eu fico assim, cara, e com 60, como vai ser? Porque você sabe que é muita relação também. Eu queria essa ligação. Mas a Luna de 15 anos atrás, ela não saberia que ela insistiu no vegetarianismo e que ela atendeu milhões de pessoas que todo mundo assiste aí na TV, que passa em consulta comigo, eticamente, nunca divulguei, nunca fiz foto de ninguém, mas pessoas tão renomadas que falam que era aluna como profissional, pagando consulta. Eu falo, caramba, acho que eu faço um trabalho bacana. E deu certo. Deu certo. Dá certo. Eu quero saber de você, o que você projeta para o futuro do vegetarianismo, futuro da tua linha de nutrição? Sim. O que você acha que está aí pela frente? O que eu diria para os estudantes de nutrição e nutricionistas, ou para quem não é também, empreendedor, fiquem ligados na pauta de sustentabilidade e nutrição vegetariana, né? O caminho da nutrição vegetariana e vegana, porque é o presente e é o futuro. A gente está agora, em 2024, já saíram os dados, o que eu mais estudo é sustentabilidade, que a gente já vai ter agora em 2024 para 2025, nosso primeiro sensação térmica de 1,5 grau de aquecimento global. A pauta agora a gente vai ter do COP 30 agora, a gente tem COP 29, 30, a gente está na G20, sobre pautas de questões climáticas, então nós vamos ter uma mudança radical em todo o nosso estilo de vida e no padrão alimentar. Então o nutricionista vai ser muito requisitado por isso, então quem não está estudando nutrição vegetariana e vegana vai ficar para trás. Então a minha sugestão é, estudem sobre isso, capacitem-se porque é uma especialidade, indicaria obviamente a minha mentoria, que eu falo bastante sobre lá, assuntos, pautas relevantes e entender que é um caminho sem volta, então é um assunto que a galera tem que estar ciente. Perfeito. Eu quero que você, Luna, antes a gente já está encerrando aqui, eu quero que você pegue aquela câmera ali, que é a sua câmera, que está ali com o Paulinho, e manda uma mensagem. Não pode ser para a família, nenhum familiar, nenhum parente, primo, nada. Tem que ser uma mensagem para a sua mensagem final, né? Para quem que você quer deixar um recado? Bom, eu queria deixar um recado para os meus colegas de profissão. Eu estou aqui, muitas vezes a gente se sente sozinha, assim, o Valentim deve ter passado por isso também, onde a gente pensa, cara, será que eu tô me esforçando tanto, estou trilhando, né, criando esse meu caminho dentro da profissão e queria tanto que os profissionais nutricionistas crescessem comigo, sozinha eu não vou longe, eu preciso de pessoas comigo. E então estudem, capacitem-se e lembrem-se de que essas pautas que eu trago, né, sustentabilidade, alimentação vegetariana, é o presente, é o futuro e eu preciso que vocês se capacitem nesse assunto. Então o meu convite é, olhem com carinho para essas pautas, cuidado com rede social. Muitas vezes a gente vai para um caminho do que está viralizando, mas isso não significa que vai trazer paciente para o teu consultório e nem te dá um peso de autoridade. Faz o trabalho bonitinho, faz o teu arroz com feijão, não vai te engordar e vai te tornar um profissional capacitado dentro da tua área. Indicaria, claro, minha mentoria. Eu e Valentim já estou trocando ideias aqui da gente ter projetos juntos também, mas eu preciso de vocês crescendo porque a nutrição está se desvalorizando com alguns discursos e pautas e postagens em redes sociais que são até um desserviço dentro da profissão. Então repensem sobre isso e vamos reforçar a nossa profissão, porque eu quero a gente crescendo, eu dependo de vocês para que eu possa crescer também cada vez mais na profissão. Então meu beijo é aos profissionais de saúde e os nutricionistas. Aplausos. Isso aí, produção, aplausos, bastidores. Mais um capítulo, mais uma temporada com Luna Azevedo, nutricionista. Ela já é sócia aqui do podcast, já está pagando o boleto aqui da luz. Luna, obrigado demais pelo convite. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. O convite. Obrigado pelo convite. Eu falei errado. Obrigado por ter aceitado. Obrigado pelo convite. Olha só, pessoal. A nova dona aqui, tá? Obrigado por ter aceitado o convite. Não. Eu fiz o convite do Valentim. O podcast N1 Cast agora é meu, tá? Só pra vocês saberem. Pode levar o boleto da produção, que é o mais gente. O boleto é com ele. Obrigado por ter aceitado o convite, Luna, esse papão. Eu sei que você é uma profissional muito ampla, né? Você tem a sua veia empreendedora, sua veia de, enfim, vários segmentos que você atua como professora. Então tem bastante assunto, tem bastante fibra aí pra gente ir digerindo ao longo dos outros episódios. Te espero aqui mais
no próximo episódio, na próxima temporada, na verdade, que aí você já vai ganhar um boleto aí para pagar a taxa de iluminação. Obrigado demais. Estarei com vocês novamente. Pessoal, beijo, pessoal, aqui como que é? Aperta o sininho de notificação. Tem sininho no YouTube? Eu não sei se tem sininho no YouTube. Tem sininho no YouTube, então é sininho de notificação. Se você curtiu, aperta o joinha e encaminha esse podcast pro seu amigo. Se quiser mais pra eu tomar aqui o Unicast dominar, bota aqui, quero mais aluna aí também. Quero mais aluna, bota aí nos comentários. Mas vai ter, aluna, a gente tem assunto pra caramba. Obrigado demais, pessoal. Até o próximo episódio N1Cast, diretamente aqui da Limoeiros, em Itaipava, Vale do Cuiabá, esse lugar maravilhoso. Vambora que tem mais capítulo aí pra vocês.